A segunda parte do livro chama-se Rumos da Transição, Partidos Políticos e as Eleições de 1989. O primeiro capítulo chama-se A Via Partidária da Transição Política Brasileira. Eu estudo a transição política, mostrando o papel dos partidos na transição política, né? O argumento central é que o governo intentou uma via partidária da transição política brasileira, né? Tentou estabelecer, utilizar o instrumento partidário para conduzir o processo de transição, né? O segundo capítulo chama-se As Eleições de 1989 e a Democracia Brasileira, o antes e o depois. Eu estudo as eleições em si, eu estudo como é que se montou a primeira eleição presidencial após a Constituição de 1989, qual foi o aparato legal que se construiu essa eleição, e depois a eleição em si, né, com a vitória do Fernando Collor de Mello, e as interpretações a respeito daquela vitória, né? O que aquela vitória representou para a democracia brasileira naquele momento. A parte 3 do livro chama-se Direito à Cidade, Transportes Públicos e Política Urbana. Né? Transportes públicos é um antigo tema das minhas pesquisas, né? Essa parte está dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo chama-se A Light e os Transportes Coletivos no Rio de Janeiro. Eu estudo a maneira pela qual a Light tentou monopolizar o sistema de transportes no Rio de Janeiro, né? O segundo capítulo chama-se Cidadania, Urbanismo e Democracia, onde eu estudo políticas urbanas, especialmente políticas urbanas no Rio de Janeiro, né? E finalmente o terceiro capítulo chama-se A Cidade em Disputa, o Metrô e as Associações de Moradores no Rio de Janeiro, onde eu faço um estudo do impacto das obras do metrô na cidade e como é que as associações de moradores lidaram com essas obras. Proposições é o título da quarta parte do livro, né? Essa quarta parte é dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo chama-se Intervenção Política, Imprensa e Democracia, os tijolaços de Leonel Brizola. Nesse capítulo eu estudo os tijolaços de Brizola. O que vem a ser isso? O que vem a ser os tijolaços? Brizola comprava, juntamente com o apoio de seus correligionários, grandes espaços na imprensa brasileira e particularmente da do Rio de Janeiro, e ali utilizava esses espaços para defender seu governo, para defender proposições. Os tijolaços é uma expressão de brizolismo puro, podemos chamar assim, né? O segundo capítulo chama-se Intelectuais, Democratização e Combate à Pobreza no Brasil Contemporâneo. Nesse capítulo, eu estudo 2 intelectuais-chave para se estudar políticas sociais de longo alcance no Brasil: Betinho e Frei Beto, né? Betinho foi fundamental na política de combate à fome e Frei Beto foi uma figura-chave no Fome Zero do governo Lula. A quinta parte do livro chama-se Fé e Política, Revolução e Questão Democrática, né? São 3 capítulos que compõem essa parte. A primeira chama-se Dominicanos, 1968. Eu estudo a ordem dominicana, particularmente naquele momento chave da história brasileira, que é o ano de 1968. O segundo capítulo chama-se Grupo Emaús e a Teologia da Libertação no Brasil. Eu estudo a composição do Grupo Emaús, que é um grupo de intelectuais fundamental da Teologia da Libertação no Brasil. Eu estudo a trajetória, proponho o estudo de um perfil do Grupo Emaús entre os anos de 1970 e 1980. E, finalmente, o terceiro e último capítulo do livro, dessa parte do livro, chama-se Imprensa Católica e a Questão Democrática Brasileira, a Crise Política nas Páginas de O São Paulo. Eu estudo como a Igreja Católica Paulista lidou com as jornadas de 2013, as grandes jornadas de 2013 e a crise que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff.